Hoje é 26/5, vamos dar início ao primeiro capítulo do livro de ciências falando sobre cadeia alimentar, certo? Na página 137, vamos estudando o ambiente. Sabemos que os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, envelhecem e morrem. Isso aí é o ciclo dos seres vivos, certo? Mas para que isso ocorra, é preciso de energia para que essas atividades elas possam ser realizadas. Na natureza, a energia e a matéria elas podem ser obtidas pelo ecossistema em que os seres vivos vivem, certo? O ecossistema, gente, é um conjunto de componentes de seres vivos e seres não vivos no mesmo lugar, certo? Em um ecossistema, os organismos de diferentes espécies se organizam em comunidade. Então, os organismos, os seres de diferentes espécies, eles se organizam, certo? Em uma comunidade. Por exemplo, no ecossistema da lagoa, da atividade anterior, você pode observar que há uma comunidade formada por peixes, patos, sapo, moluscos, insetos e vegetais. Comunidades são conjuntos de populações. As populações, por sua vez, são agrupamentos de organismos da mesma espécie. Por exemplo, na comunidade da lagoa, há uma população de libélula, como vocês podem observar aí nessa imagem que vocês têm aí. Tem também uma população de patos, certo? Em um ecossistema, os seres vivos são relacionados, pois depende dos componentes não vivos desse ecossistema. E também pode depender um dos outros. Então, no ecossistema, tanto os seres vivos dependem dos seres não vivos, como os seres não vivos dependem dos vivos, certo, gente? As relações dos seres vivos com o meio em que vivem são muito importantes para o equilíbrio do nosso planeta. Por isso, existe uma área da ciência que tem como objetivo estudar, certo? Essa relação, que é chamado de ecologia. Ecologia, é um termo de origem grega que significa o estudo da casa, ou seja, dos ambientes da Terra, tá? Agora vamos para a página 139. Na página 139, vamos iniciar aí a cadeia alimentar. Para muitos seres vivos, a energia e a matéria são obtidas por meio da alimentação, certo? Alguns produzem o próprio alimento. Então, esses seres vivos que produzem o próprio alimento, eles são chamados de autrótrofos, certo? Como, por exemplo, a planta. A planta é um ser vivo que produz o seu próprio alimento, certo, gente? Já outros precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, são chamados de heterotróficos, certo? Aqueles que são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Ele precisa de outro ser vivo para se alimentar, como os animais, certo, gente? Nesse caso, um organismo alimenta um do outro. Este, por sua vez, pode se alimentar ainda de outro e assim por diante. Essa relação entre esses seres vivos é denominado de cadeia alimentar. A palavra cadeia, ela se refere à ligação ou à conexão entre os elementos envolvidos na situação. Como vocês podem observar aí, gente, vocês estão vendo uma cadeia alimentar. Então, vocês têm aí um rato, certo? A planta serve para alimentar o rato. O rato serve para alimentar a serpente. E a serpente serve para alimentar o gavião. Então, vocês estão vendo aí uma cadeia alimentar. Então, temos aí, com lupa na mão, vocês vão. Que outros exemplos de cadeia alimentar você conhece? Registre sua resposta ao lado por meio de escrita ou desenho. Lembre-se de representar o fluxo de energia e da matéria usando as setas como vocês têm aí acima. Certo, gente? Na página 140,
Vocês têm aí mão na massa. No parque de uma cidade há um lago, neste lago há uma comunidade. Com estes seres vivos, aves aquáticas, peixes, carnívoros e caramujos. Aí vocês vão ver aí as aves aquáticas, elas se alimentam do peixe, pois pescam muito bem. Então vocês vão ver aí a sequência, certo? Agora será a sua vez de montar essa cadeia alimentar, certo? Vá até a página 27 do material de apoio e retire as imagens desses seres vivos e cole seguindo a ordem em que um alimenta o outro. Depois disso, desenhe as setas no sentido correto do fluxo de energia e da matéria entre outros seres vivos. Então, vocês vão lá no material de apoio e vão fazer a cadeia alimentar, tá certo, gente? No segundo quesito, observe novamente o esquema de cadeia alimentar a seguir. Agora, responda as seguintes perguntas no caderno. Então, esse segundo quesito, vocês vão responder no caderno. Se por algum motivo a população de ratos desse ecossistema diminuir, a população de planta irá aumentar ou diminuir? Explique sua resposta. Então, se por sua vez essa população de rato ela diminuir, o que é que vai acontecer com as plantas? Certo? Se o rato ele vai se alimentar das plantas, certo? Se a população de ratos diminuir, se a população de ratos diminuir, a população de serpente irá aumentar ou diminuir? Então, aí também vocês vão explicar a resposta de vocês. C. Se a população de serpentes diminuir, os gaviões serão afetados? Explique a sua resposta. Então, aí vocês estão vendo. Vocês veem que um depende do outro, certo? Então, vocês vão responder de acordo com o que vocês entenderam, certo, gente? No 141, gente, temos aí os níveis tróficos, certo? Que são os organismos que ocupam posições diferentes na cadeia alimentar. Essas posições que os organismos ocupam são denominados de níveis tróficos, foi o que eu falei, que são produtores e consumidores. Eles são primários, secundários e terciários. E decompositores. Observando aí, vocês podem observar aí, gente, nesse esquema que temos aí o gavião, né? Ele é um consumidor quaternário. O que é consumidor quaternário? São aqueles predadores, certo? Que caçam, né, outros animais para se alimentar. Temos aí o consumidor terciário. O que é consumidor terciário? São os carnívoros que se alimentam de outros carnívoros, certo? Eles são chamados de consumidores terciários. Temos aí também o consumidor secundário. O que é o consumidor secundário? São os animais carnívoros que se alimentam dos herbívoros, que são de consumidores secundários. Eles são chamados de consumidores secundários porque eles se alimentam de herbívoros, certo? Eles são animais carnívoros que se alimentam de herbívoros. E temos aí também o consumidor primário. O consumidor primário, gente, são os animais herbívoros que se alimentam das plantas. Então, aqueles consumidores primários são aqueles animais herbívoros que se alimentam das plantas. Então, temos aí os produtores. Os produtores são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Por meio da fotossíntese. E serve de base para a alimentação de todos os demais consumidores. Como vocês podem observar aí, na página 141, temos aí uma definição de autótrofos. Auto se refere ao próprio ser, algo por si próprio. E trófos se refere à alimentação e nutrição. Então, assim na ecologia e nas cadeias alimentares, produtores são os organismos que produzem seu próprio alimento. Então, os produtores são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Certo, gente? Então, aí está
a explicação do assunto de ciência. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entrar em contato com a tia Adriele, tá?